Salve, salve, galera da Ascalos! Vamos resolver questões da prova de Química do Enem 2020. Acompanhe aqui comigo para a gente discutir algumas questões que caíram nesse Enem e como que você pode utilizar também essas questões para mandar bem nos próximos, caso isso precise, ok? Vamos lá então? Mais uma questão para a gente discutir. Turminha, essa é uma questão interessante, uma questão que envolve aqui separação de misturas, que muita gente chama de análise imediata, ok? Processo de desdobramento de mistura, tudo uma coisa só. E essa questão diz o seguinte: em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Gente, o acetato de etila, se você for pensar na química orgânica, você tem um éster, né? Acetato de etila, um éster que veio aí do ácido etanóico, ou ácido acético, e do etanol. Enfim, vamos lá. Quais são os dados? É claro que você não ia precisar dessas informações da química orgânica agora, mas olha só, os dados do acetato de etila. Primeiro, importantíssimo, baixa solubilidade em água. Então ele é insolúvel em água. A palavra insolúvel é muito forte, galera, porque não existe nada que seja totalmente insolúvel, coeficiente de solubilidade zero. Não é isso, mas é baixa solubilidade. É como se a água, então a água é polar, essa substância está mais para apolar, tudo bem? Massa específica, meu Deus, o que é isso? A densidade, 0,9 gramas por centímetros cúbicos. Temperatura de fusão, menos 83 graus Celsius. Pressão de vapor maior que a da água. Essas são as características. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o que o técnico tem que fazer? Então, gente, eu tenho acetato de etila misturado com água. Como que eu vou fazer para resgatar, para separar o acetato de etila da água? Analisando todas essas informações e características que ele me deu. Eu vou evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Eu vou filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Eu vou realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Eu vou proceder a uma centrifugação para remover o acetato de etila. Eu vou decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. A primeira coisa que você precisa analisar é a característica desses dois líquidos aí, né? Eu tenho o acetato de etila, que passa de sólido para líquido a menos 83 graus Celsius, né? Ele não me deu a temperatura de ebulição, então a gente está pensando aí, pô, eu tenho misturado acetato de etila líquido em água líquida, né? Eles são immiscíveis, até a palavra melhor, quando eu tenho dois líquidos, eu não uso muito a palavra solúvel, insolúvel, immiscível, né? Uma baixa solubilidade em água. Então eu tenho que pensar, peraí, então tem uma mistura heterogênea de dois líquidos. Vamos pensar como separar essa mistura. Então simples assim, você ali na sua cabeça, nos seus estudos, você lembra como eu separo as misturas heterogêneas e como eu separo as misturas homogêneas. Então o cara me diz aqui evaporação. Cara, a evaporação é muito importante, ó, na letra A o cara falou evaporar, né? Então o cara está falando da evaporação. A evaporação nós usamos quando? Eu tenho uma mistura homogênea de um sólido e um líquido, como sal e água, ainda com problema de perder o líquido, né? Então você guardar os métodos e onde eu uso esses métodos é super importante. Filtração na letra B. Filtrar, galera, quando que eu uso a filtração? Eu tenho uma mistura heterogênea, ok, galera? Mistura heterogênea, mas de um sólido e um líquido. Aí eu filtro através de um papel de filtro, né? Filtração simples ou filtração a vácuo. Consigo fazer retirar aí o sólido do líquido. Pode ser também, por exemplo, uma mistura heterogênea de um sólido e um gás. É possível, né? Filtro o sólido, deixo passar o gás.
mas não é usado para separar dois líquidos immiscíveis. Então você tem que entender, né, tem que ter um mapa mental aí de onde nós estamos, o que nós estamos analisando. Destilação, galera, destilação simples, serve para quê? Separar misturas homogêneas de líquido e sólido. Então, por exemplo, água e sal, água e açúcar, eu posso fazer uma destilação simples. Se fosse água e álcool, destilação fracionada. Mas aqui eu não tenho uma mistura homogênea, tenho uma mistura heterogênea, ok? Centrifugação. A centrifugação é um processo para fazer o quê? Acelerar a sedimentação. Então é quando eu tenho geralmente o quê? Um sólido e um líquido. Sólido é muito, a quantidade, pode ser até uma quantidade pequena, mas o sólido que está ali, né? É uma quantidade pequena, partículas bem pequenas, mas mesmo assim ainda você tem uma mistura heterogênea, né? Então você vai centrifugar para acontecer a sedimentação. Exemplo, muito usado isso em coloides, né? O exemplo é a centrifugação do sangue. Antes de você fazer ali um exame bioquímico, você vai separar o plasma dos elementos figurados. E o que nos resta aqui, galera, é a decantação, né? Nós temos uma aparelhagem usada na decantação, que é o funil de decantação, ou funil de separação, ou também chamado funil de bromo. Então, esse equipamento que está aí, você tem ali dois líquidos immiscíveis, ou seja, né, baixa solubilidade. Aquele que é menos denso vai ficar em cima, mais denso vai ficar embaixo. Vou abrir a torneira, o que está embaixo vai passar primeiro. Isso se chama decantar. Então, funil de bromo, funil de separação ou funil de decantação é a mesma coisa. Então, por isso que nós vamos fazer o que, gente? Decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Então, não é qualquer funil, né? Não é aquele funil que você acha, que você usa lá, por exemplo, na filtração simples. Não, é esse funil chamado funil de decantação, funil de separação ou funil de bromo, que eu sempre uso para separar dois líquidos immiscíveis, ou seja, um com baixa solubilidade no outro, tá? Mistura heterogênea, galera. Não se esqueça disso aí, ok? Uma questão que daria para você acertar aí com tranquilidade. A outra questão que apareceu aqui para gente é uma questão que envolve, galera, o petróleo, né? Cara, o petróleo sempre está aparecendo em provas, tem que tomar cuidado, tem que conhecer, né, a composição do petróleo. Sabemos que é uma mistura muito complexa, mas dá para a gente ter uma noção aí, tá, dessa composição. Tá? Aí está escrito assim, ó, em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, então quer saber sobre os componentes do petróleo. Galera, então o petróleo é uma mistura complexa, né? E cada tipo, existem vários tipos de petróleo, mas basicamente você tem ali muitos e muitos hidrocarbonetos, né? Fred, existe outras substâncias? Sim, existem substâncias, por exemplo, que têm enxofres, né? Tem átomos de enxofre dentro dessa mistura, mas a composição, a grande parte dessa mistura, hidrocarboneto, ou seja, substâncias que só têm carbono e hidrogênio. Aí você vai ter, galera, hidrocarboneto aberto, normal, ramificado, hidrocarboneto fechado, aí vai depender de onde o petróleo, né, foi formado. Vai ter pode sim ter essa variação, existem vários tipos de petróleo. Mas o mais importante é hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos são todos apolares. Isso é muito importante. Por isso que o petróleo não se mistura com a água. Então, tudo que eu retiro do petróleo também é assim, as frações do petróleo que eu retiro através de uma destilação fracionada, também é desse jeito. A gasolina, galera, a gasolina mistura com água? Não, é immiscível. E ela é o quê? Menos densa, fica em cima, a água mais densa fica embaixo. O petróleo é assim, tá? Mas o petróleo, óbvio, não é formado só pelas substâncias componentes da gasolina. Do petróleo você pode retirar gasolina, óleo diesel, gás natural, um tanto de situações, um tanto de pequenas misturas.
Aí vamos lá, os componentes do petróleo. Então, os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo reagem com a água, sofrendo a degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Galera, se o petróleo reagisse com a água, o petróleo ia deixar de existir e a água também. Porque uma reação é um processo químico, transformação de substância. Não existe reação. Ali existe um processo físico. Tanto é que eu consigo ainda separar o petróleo da água. Aquele petróleo que foi derramado ali, é possível a gente fazer essa separação. Ainda bem. Letra B. Os componentes do petróleo, eles acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias, de moluscos e a morte de corais. Galera, você não tem ali os componentes do petróleo com um pH, ou menor que 7, maior que 7, é um pH muito próximo do neutro, tá? Então, não existe essa questão de o meio ser acidificado, diminuir o pH daquele local por conta disso. Isso não vai acontecer. Dissolve-se na água, aí você já pode parar. Porque os componentes do petróleo, eles não dissolvem na água. Porque os hidrocarbonetos são apolares e a água é polar. O petróleo é immiscível na água. Ok? D. Tem caráter hidrofóbico. Legal até agora. Caráter hidrofóbico. Não gosta de água. Ou seja, é immiscível na água. Baixa densidade. Realmente, quando derrama o petróleo, ele fica em cima, na parte superior. Porque ele é menos denso em relação à água. Impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Então, sim, você tem uma camada de óleo aí, Realmente, o petróleo é oleoso, é hidrofóbico, Então, menos denso, por isso fica na parte superior. Então, acaba que realmente impedindo essas trocas gasosas. Mas vamos lá, letra E. Tem cadeia pequena e elevada volatilidade. Galera, no petróleo, tem de tudo. Desde cadeia pequena a cadeias gigantes, vamos dizer assim. Quando você retira do petróleo, por exemplo, o piche, já é uma cadeia de carbono muito grande. Quando você retira, por exemplo, a gasolina mesmo, são substâncias que têm cadeias menores, 7 carbonos, 8 carbonos. Então não tem como falar, tem cadeia pequena e elevada volatilidade. A volatilidade vai mudando também, cada fração do petróleo é de um jeito. Então por isso que o petróleo é uma mistura muito complexa. Agora, tem muito mais compostos até grandes do que menores, compostos pequenos. Então a letra E está muito ruim. Tá? Então realmente, o que nós vamos marcar aqui é a letra D de dado, tá? Tem caráter hidrofóbico, ou seja, não se mistura com a água, é immiscível e de baixa densidade, porque fica na parte superior. Assim vai impedir aí trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Ok? Tranquilo? Matou mais essas duas questões? Fica ligado aí que vai surgindo mais questões para vocês aí, ok? Abraço!